Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, maioria silenciosa. Ué, que é isso? Maioria silenciosa. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Olha só o que está acontecendo no mundo. Há uma maioria silenciosa. Eu vou explicar. A maior parte das pessoas percebe muito bem o que está acontecendo no mundo. Tem a percepção do que está acontecendo. Mas prefere ficar em silêncio. Por quê? Por que está acontecendo, vamos chamar assim, esse fenômeno social, esse fenômeno psicológico? Por que existe essa maioria silenciosa na atualidade? Vamos explicar, eu trarei algumas explicações para que entendamos esse comportamento atual. Bom, a grande mídia tem uma explicação única sobre os fatos. Então ela te dá uma versão única, uma explicação única. Como eu disse, são muitos canais e poucos donos. Além disso, as notícias vêm principalmente de uma agência única, que é a UPI, United Press International. Esta agência internacional de notícias traz a sua explicação dos fatos, e essa explicação única é retransmitida por toda a grande mídia. Agora, nós estamos diante de um mundo tão complexo e tão cheio de nuances que uma explicação só não consegue mostrar muito bem o que acontece atualmente, principalmente nos seus detalhes. Como exemplo, nós podemos dar aquele exemplo do confronto atual que existe entre a Rússia e a Ucrânia. Esse exemplo, ele mostra o seguinte: não está sendo mostrada todas os detalhes, as nuances. Se dá uma notícia bem simples e com uma versão única. Bom, além disso, se houver e há interesses políticos e econômicos para divulgar essa notícia e não a outra, então muitas vezes se divulga uma notícia, não se divulga a outra. Para distorcer ou modificar um pouco ou muito os fatos. Então, muitas vezes tem interesses políticos e econômicos para distorcer um pouquinho os fatos, modificar. Se conta a história de um jeito um pouco diferente, com um determinado objetivo. Esta única fonte de notícias fica comprometida por esta série de interesses políticos e econômicos. Então, você vai recebendo notícias de uma fonte única, de uma única maneira de pensar, de uma explicação única, e nada disso pode ser muito questionado. Você já percebeu que em determinados ambientes você questiona, não, eu acho que é um pouco diferente. Todo mundo arregala o olho, ou a maior parte das pessoas arregala o olho, então você fica quieto. Por isso que existe uma maioria silenciosa, porque você não pode questionar uma vírgula. Não, mas olha, eu não concordo com essa vírgula. Nossa, você não concorda com essa vírgula? Mas essa é a versão oficial, você tem que concordar. Então o que está acontecendo? Com essa explicação única sobre os fatos, fica muito difícil falar nossa opinião. Já percebeu uma coisa? Até um fenômeno muito interessante, né? Atualmente, os comediantes estão com dificuldade de fazer piada, porque qualquer piada, qualquer coisa atravessa o politicamente correto. Então, não tem mais muito o que falar.
Então, da mesma forma, expressar a sua opinião livremente, a liberdade de expressão, não tem muito como. Então, fica uma maioria silenciosa porque todo mundo fica constrangido de emitir sua própria opinião. Tem que ser opinião oficial, né? E toda opinião que for um pouquinho, mas um pouquinho, coisa mínima, diferente dessa explicação única, pode trazer desconforto. Então as pessoas te olharem com certo estranhamento. Ué, mas por que você pensa diferente, né? Rejeição, algumas pessoas te rejeitarem. Não, mas você pensa diferente, imagina. E até cancelamento. Muitas pessoas são canceladas por causa disso. Para a pessoa que traz essa opinião. Então, por isso que se formou essa maioria silenciosa. A pessoa não se sente mais à vontade de dar a sua opinião. Então, na atualidade, as pessoas se sentem na seguinte situação. Ou elas repetem o que todo mundo fala, que é essa explicação única e oficial, vamos dizer assim, da grande mídia, nesta única explicação, nesta única forma de ver as coisas, ou tomam muito cuidado para emitir sua opinião. E, na maior parte das vezes, preferem ficar quietas, para evitar problemas. Não, eu não vou criar problemas. Então, fico ouvindo, é isso mesmo, é verdade, é isso mesmo. Não, você tem razão, tudo bem, é isso mesmo. Ou, se pensar diferente, fica quieto. Como é que a pessoa se sente nessa situação? Vamos falar da parte psicológica, né? Como é que a pessoa se sente? Então, ela não pode expressar a sua opinião de forma livre. Estamos numa sociedade atual que a livre expressão é muito reprimida. Não, André, não tem censura. Como não? Você não está observando? Né? Páginas caindo, pessoas que falam sua opinião sendo perseguidas. Tá uma censura forte, né? Então é uma época que você só pode ter uma opinião, que é aquela opinião oficial, né? Então a maior parte das pessoas prefere ficar quieto. Ou prefere ficar quieta, né? A maior parte das pessoas. Então eu diria que aí temos essa maioria silenciosa. Não é uma minoria, é a maioria que fica na sua. Percebe que a história não bate, né? Quantas vezes a gente percebe, poxa, mas essa notícia não tem pé nem cabeça, não tem lógica. Não, mas é a versão oficial. Tá bom, é a versão oficial, então é isso que deve estar acontecendo mesmo. Mas no fundo fica, né? Fica uma pilha, né? Fica uma pulga atrás da orelha. Você começa a pensar, mas escuta, tem alguma coisa que não está batendo, né? Então, como é que a pessoa se sente nessa situação atual, nessa sociedade atual, na qual você é obrigado a falar uma opinião única, uma explicação única? A pessoa pode pensar, e eu tenho acompanhado muitas pessoas que começam a pensar assim. Ela pode pensar que é só ela que pensa diferente. Mas o que acontece comigo? Será que eu tenho algum problema? Só eu penso diferente, todo mundo pensa a mesma coisa? Em meio a todos pensando igual. Então ela começa a pensar assim, não, mas será que eu sou uma pessoa diferente, um ser de outro planeta, um ET, que pensa coisas diferentes? Fique tranquilo, fique tranquila, pois muitas pessoas pensam diferente da versão única. Você não está sozinho, você não está sozinha. Muitas pessoas estão pensando diferente, porque isso faz parte da inteligência humana. Essa diversidade de visões, essa diversidade de opiniões. E isso que é a riqueza do pensamento humano. Cada um pensa de uma forma sobre uma situação. Isso é a riqueza do pensamento humano. Se não tem isso, então o que acontece? Todas as visões são abafadas.
em torno de uma única versão, de uma única explicação. E as pessoas que pensam diferente apenas não falam para evitar problemas. Não, eu não quero criar polêmica, posso ser cancelado, posso ser atacado, então fica quieta. Então essa é a maioria silenciosa, que diante desta opinião única, ou desta visão única das coisas, se aquieta. 2, a pessoa também pode pensar que todas as pessoas acreditam nessa versão única. Ué, mas será que todo mundo acredita nisso e só eu estou percebendo que tem alguma coisa errada? Dando a impressão que todos passaram por uma espécie de lavagem cerebral. Então fica essa impressão, nossa, todo mundo lavado cerebralmente, acreditando nessa versão única. Será que isso aconteceu e só eu estou diferente? Então, fique tranquilo, fique tranquila, porque a maioria percebe o que está acontecendo no mundo e virá o momento certo de falar. O que estamos aguardando é o momento certo de falar. E aí todo mundo poderá falar sua opinião de uma forma mais aberta, haverá a percepção de que não há mais tanta censura, de que não há essa imposição de um jeito único de se pensar. Então as pessoas vão se sentir mais livres. Eu posso expressar minha opinião, afinal de contas? Nossa, agora chegou um momento que eu posso. Posso ficar à vontade para falar o que eu penso? A pessoa na atualidade não se sente à vontade para falar o que ela pensa. Porque ela vai se sentir censurada, atacada ou até cancelada. Então, fica todo mundo pisando em ovos e falando, qual que é a versão oficial? Estão falando isso. No livro 1984 de George Orwell, que falava muito do que está acontecendo hoje, vamos ser diretos nesse ponto, tinha um momento que se falava, não, estamos em guerra contra a Eurásia, não me lembro o nome exato, né? Mas depois se dizia, não, a guerra é contra um outro país lá, país X, vamos dizer assim. E aí começava a se repetir que não, a guerra é contra o país X, a guerra é contra o país X, e todo mundo, é verdade, a guerra é contra o país X. Então, havia uma manipulação tão grande da opinião das pessoas que as informações eram impostas repetidamente e as pessoas mudavam de opinião rapidamente conforme a opinião oficial, né? E isso acontece atualmente com a grande mídia, uma opinião única, uma explicação única que se impõe. Agora, o que está acontecendo atualmente? Temos a internet. Na internet você encontra uma diversidade de visões. Temos o YouTube, as mídias sociais, que também trazem essa diversidade de opiniões. Então, e existem alguns canais da grande mídia que estão se tornando progressivamente independentes e de uma forma rápida. Então, o que acontece? Essa imposição de uma maneira única de pensar não deu certo. E a inteligência humana está vencendo, né, este tipo de imposição que tentou se aplicar na sociedade. Isso é muito bom, mostra que a sanidade psicológica vencerá, quer dizer, a inteligência humana vencerá essa situação. Também pode vir a impressão de que não há mais solução para o mundo, que sucumbiremos diante de tanto poder político e econômico. Então fica essa impressão de opressão, né, muito forte. Mas não. Fique tranquilo, fique tranquila e faça parte da mudança do mundo. André, mas como é que eu vou fazer parte da mudança do mundo? Despertando e conscientizando as pessoas. Agora, detalhe importante. Na medida do que elas querem ouvir. A pessoa não quer te ouvir, não insiste. Tá, ela quer ouvir alguma coisa? Fala o que é possível. Então, se cada um de nós for um elemento de despertar, um elemento de conscientização, nós traremos muita luz para o mundo, muito esclarecimento
para o mundo. Esclarecer é tornar claro, é trazer luz, né? A imposição de uma forma única de se pensar e a dominação completa das mentes humanas, que podemos chamar de efeito manada, manipulação das massas, não deu certo, não funcionou. A inteligência humana venceu. Então, algumas recomendações: não desanime, não entre em depressão, confie, acredite que sairemos dessa situação. Cuidado com a confusão de informações. Busque o esclarecimento em várias fontes de informação, internet, YouTube, canais e programas independentes. O programa Divã de André Kepp é um programa independente que vai trazendo várias visões, né? E aí você vai refletindo e chegando à sua conclusão. Para a depressão e ansiedade, que muitas vezes acontece na época atual, eu vou te trazer uma dica muito valiosa. Você pode conversar com a doutora Rosana Luiza e conversar até de fazer uma psicoterapia com valores que possibilitem esta psicoterapia. Então, olha aí o telefone de contato. Eu vou falar com uma certa ênfase para você memorizar ou anotar. 97191 7232. 97191 7232. Então, aí você pode conversar com a doutora Rosana Luiza e conversar sobre valores que possibilitam a psicoterapia. Ela é psicoterapeuta e psicanalista. Então, 97191 7232. E agora, vamos falar sobre os meios de libertação dessa situação atual. A maioria silenciosa encontrará, desde já, meios de falar no momento certo. Sim, tem a hora de se calar, mas tem a hora de falar. Então, tudo tem o seu momento certo. Encontrará meios também de mostrar a verdade. Qual é a verdade dessa situação? Né? Vamos lembrar a mensagem do nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo, que dizia: a verdade vos libertará, a verdade vos liberta. Então, mostrar a verdade, isso é que vai nos trazer a libertação. A maioria silenciosa encontrará meios também de sair do medo no momento certo. Então, você começa a assistir vários programas de televisão, eles só falam de desgraça, de coisa ruim, de coisa que te dá medo. Não porque só acontece isso no mundo, mas porque isso dá mais audiência. E aí você começa a ouvir aquelas desgraças e você fica com medo. Por isso que a iniciativa da Rádio Vibe Mundial é maravilhosa. Jornal da Boa Notícia, olha aí. Trazendo as boas notícias. Isso é muito bom. E faz com que você, puxa, também tem um lado bom no mundo, né? Porque assistindo muitas vezes esses programas, né, que jorram sangue pela tela, né, você se sente muito medroso. Então faz isso, procure as boas notícias, procure as boas novidades, procure o que é bom, procure sair do medo, também no momento certo. A maioria silenciosa encontrará meios também de esclarecer os fatos. Como eu disse, esclarecer é tornar claro, trazer luz e ver os fatos que realmente estão acontecendo da forma adequada. E aqui tem uma questão também interessante. A maioria silenciosa encontrará meios também de explicar a nova geopolítica, porque nós estamos entendendo o mundo com a geopolítica antiga. Isso traz uma confusão muito grande. Então, o líder da Rússia, por exemplo, o Putin, não é
da União Soviética, da Rússia. Então, deixa eu falar de uma forma antiga, que ainda existe, mas vamos falar da geopolítica antiga, época da Guerra Fria. Você tinha o poder da esquerda nas mãos da União Soviética, que incluía a Rússia, e a direita nas mãos dos Estados Unidos, com o seu domínio em determinadas regiões. Então você tinha duas forças que lutavam entre si e que até era chamado de Guerra Fria, porque a qualquer momento poderia ter uma guerra nuclear e que destruísse o planeta. Nós temos armamentos bélicos no mundo para destruir o planeta 13 vezes. Então, uma guerra nuclear destruiria o planeta. Então, isso os líderes sabem. Então, provavelmente não acontecerá uma guerra nuclear, porque aí seria o fim da humanidade e isso provavelmente não vai acontecer. Então, a geopolítica antes era essa. Com a dissolução da União Soviética, o que aconteceu na sequência? Uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, ela foi uma nova organização do mundo, só que uma nova organização do mundo a partir dos poderes econômicos, principalmente. Por isso que essa nova ordem mundial é muito negativa, infelizmente. Então, hoje, o que temos? Uma nova ordem mundial versus forças independentes. Essa é a nova geopolítica. É assim que temos que entender a geopolítica do mundo, porque aí começamos a entender o que está acontecendo realmente no mundo. Senão a gente fica com a visão antiga e não entende mais nada do que está acontecendo. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido esclarecedor, especialmente sobre o tema maioria silenciosa. Chegará o momento que nós poderemos falar mais livremente a todas as coisas. Lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.